Bem, pessoal, então dando sequência aqui o vídeo sobre a geladeira, sobre os fios, vou mostrar para vocês e aproveitar e mostrar uma situação em particular. Aqui nós temos aqui 4 fios nesse chicote. Temos um preto, um azul, um marrom e um verde e amarelo. Então a pessoa tentou ligar lá e aí ela deu um curto aqui e também no chicote aqui, ó, de entrada, a tomada de entrada. Então às vezes a pessoa pegou lá o fio fase neutra e terminou colocando junto e terminou entrando em curto. Olha, quando nós temos numa geladeira uma situação dessa, nós temos aqui o verde e amarelo, que é o aterramento, o marrom, que é a fase, o azul, que é o neutro, e o preto aqui, ele é o retorno. Então lá, eu já vou mostrar para vocês no computador sobre a outra e sobre essa aqui também, sobre esse, para vocês verem, quando encontrar uma ligação assim, às vezes a pessoa pegou e arrancou o fio tudo, e aí chega uma situação que a pessoa se depara e aí e vai ligar. Tem que se ter cuidado para não estar entrando em curto. Foi o que aconteceu nessa aqui. A pessoa ficou tentando a sorte. Ele deve ter pegado fase neutra lá e colocado junto. Nesses casos, quando tem placa, pode destruir a placa se der um curto desse na placa. Então aqui, pessoal, esse chicote que eu mostrei para vocês aí, olha. Abri ele para ver a avaria nele. Então tá completa. Passou até para dentro da geladeira lá, olha. Vai ter que refazer esse chicote todo. Então, por uma curiosidade aí, às vezes a pessoa vai tentar mudar fio sem ele ter conhecimento e pode acontecer um acidente. Então aqui eu abri ele ficou em curto. Colocasse na tomada desse chicote aqui, ele ia dar um curto-circuito. E agora passou para dentro da geladeira lá, vai ter que refazer esse chicote aí. Como eu falei para vocês, no caso de placa, pode acontecer, dar curto-circuito na placa, colocar em curto também o termostato ou ele estourar. Então, pessoal, como vocês viram no início do vídeo, aí esse vídeo é um complemento do vídeo sobre aquele caso que a gente falou sobre o diagnóstico e que muitas pessoas terminam errando e às vezes até causando acidentes. Vocês viram nessa outra aí, o cliente lá, ele mesmo quis fazer ou mandou uma pessoa que não entende e terminou transformando um problema simples em um problema mais complexo. E aí teve que trocar o chicote da geladeira e também o termostato daquela geladeira, ele terminou entrando em curto. Eu não coloquei no vídeo ali, mas terminou entrando em curto. O que acontece? Quando ele entra em curto, é como se a lâmina dele lá dentro ela soldasse. E aí a geladeira vai ficar ligada o tempo todo, ela vai chegar ao ponto de refrigeração dela e ela não vai desligar. Ela vai chegar àquele ponto que você já regulou ali e não vai desligar. Então, como era o circuito daquela ali? Olha, boa parte da geladeira tem um diagrama no fundo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aquele outro modelo do vídeo, o primeiro vídeo que a gente fez. Então, olha aqui, então nós temos um chicote lá, que é a tomada, digamos que é a tomada, ela vem com os 3 pinos, essas mais novas vêm com 3 pinos, e aí vem a fiação ali, um fio marrom, um fio verde e amarelo e um fio azul. E tem o chicote que entra para dentro da geladeira, ele é geralmente 4 fios, que é como eu mostrei para vocês lá, um azul, um marrom, um preto e o verde e amarelo. Esse verde e amarelo, ele é o fio de aterramento. Esse fio de aterramento, ele vai nas partes metálicas, na carcaça, por exemplo. Aqui no termostato sempre tem um terminal aqui, ó, esse aqui, por exemplo, que vai na carcaça, o aterramento. Isso para acontecer se caso a pessoa tocar nessa parte aqui e ela estiver energizada, ela não sentir choque, ela vai para o aterramento. Lembra vocês que esse aterramento que vem, ele só é eficaz se a rede tiver um bom aterramento. Se a rede ela não tiver aterramento nenhum, esse fio aqui não vai servir de nada e também o aterramento do equipamento não está servindo de nada. Tem aqueles casos errôneos que eu mostrei para vocês que a pessoa coloca ali uma vasinha de terra ali. Aquilo é uma confusão que muitos fazem, mas aquilo não serve de nada. Dá até para você fincar uma haste ali, às vezes você está na sua casa ali, tem um ponto bom, você finca uma haste, e ali você pode puxar o aterramento do seu aparelho ali. Não é um terra 100% bom, porque um terra bom mesmo tem que colocar várias hastes e medir com um terrômetro para ver se aquilo está aterrado. Um aterramento bom, vocês podem fazer o aterramento por colocar as hastes, e aquela haste também vocês fincar
naquela haste lá que a concessionária manda vocês fincar. Tem casos que a pessoa manda colocar o aterramento junto com o neutro. Mas o neutro não é terra. Tem casos que a pessoa faz esse tipo de aterramento aí, mas tem as suas recomendações também. Então vamos lá. Os componentes mais simples da geladeira comum, é um termostato, um botão ali, que é o botão da luz, quando a gente abre a porta ele é acionado, fechou, ele desaciona, e a própria lâmpada e o compressor que eu não coloquei aqui ainda. O compressor geralmente, diversos modelos de compressor. Então esse fio neutro ele vai ser compartilhado com todos os outros mecanismos da geladeira, digamos assim, direto. Ele vai no compressor. Deixa eu colocar o compressor aqui para vocês verem. Então tá aqui um compressor comum. E um compressor comum, digamos assim, ele só tem dois fios ali que faz ele funcionar. Que também é o fase e o neutro que está vindo da rede lá. Mas antes ele vai passar por alguns componentes. Esse neutro aqui, por exemplo, que ele está vindo aqui. Então esse neutro ele também vai vir de um lado da lâmpada. Também vai ser o mesmo que vai vir de um lado do compressor. Aqui, ó. Geralmente ele vem no relé. Ele vem nesse relé aqui, olha. Para pessoal, existe relés de várias formas. Tem relés que a tomada aqui, o chicote da tomada, o cabo, ele vem direto aqui junto do relé. Só que ele não está direto no motor. Ele tem as repartições dele aqui. Digamos que a borneira ou caixa de encaixe é toda aqui e daqui distribui para a geladeira. Então, esse neutro ele vai fazer todo esse sistema aí. Ele vai lá para dentro da lâmpada, passa para os lugares. E aí tem ainda faltando o fio fase. Este fio fase agora vai ser o complemento dos outros, né? Vocês viram aí que a lâmpada lá já tem um neutro, o motor lá já está com neutro também, então está faltando o fio fase. Esse fio fase, ele inicialmente passa pelo termostato. Tem geladeira aqui, quando a gente liga o termostato que liga a lâmpada, mas a maioria delas é para a gente, por exemplo, estar com a geladeira desligada, ela também vai acionar a lâmpada. Mesmo a geladeira desligada, a gente abre a porta, ela vai acionar a lâmpada, porque a lâmpada é separada ali o dispositivo dela, será acionada dessa forma. Olha pessoal, quando vocês veem uma rede de fiação e os fios estiver cruzando por cima e eles não tiverem nenhum ponto de ligação, aquele fio não faz parte, a corrente não faz parte um do outro. Por exemplo, aqui, digamos que esse fio está passando por cima, são fios diferentes. Essa ligação não compartilha. Nesse caso aqui, a ligação é compartilhada, ela está tudo aqui em uma só. Então, o circuito aqui, quando a gente já coloca na tomada lá, deixa eu terminar de ligar aqui, esse fio preto, na maioria da geladeira, tem um fio preto. Esse fio preto é para separar, indicar que ele é o retorno lá para o compressor. Geralmente ele vai no protetor térmico, essa parte de cima aqui, que é o protetor térmico. Tem protetores térmicos de vários modelos. Na geladeira também, tem aquele arredondado, tem esse achatado aí. Então, quando vocês verem esse fio preto, vocês sabem que é o retorno lá do termostato. A fase, que foi o marrom, digamos assim, ela subiu lá para cima da geladeira, passou pelo termostato, retornou e vai vir para a parte de cima. Não teria problema também estar na parte de baixo, não, que isso é comum. E aí, o neutro já fica aqui na parte de baixo. Faltou, por exemplo, aqui, o termostato desligou, faltou fase aqui. E aí não vai ter nada energizado aqui, não vai funcionar. Se desligar ele manual, ele vai desligar tudo. Ou então, quando chegar ao ponto dele, que esse bulbo aqui, como eu falei para vocês em outro vídeo, ele ser refrigerado ao ponto ali, aí ele vai fazer o desligamento automático, digamos assim. Melhor. E o aterramento, ele vai tanto no motor como na carcaça da geladeira e em outras partes. Então o esquema comum é esse aí. Esse marrom que eu liguei aqui, que está voltando da chave, na verdade ele não é bem aqui assim, olha. Ele fica mais ou menos nesse ponto de cima, mas está sem um bocal aqui, mas só para vocês entenderem. Aqui, a lâmpada ela pega dois fios, deixei sem um bocal aqui para vocês entenderem. Então um fio pega na lateral da lâmpada lá e o outro pega por cima aqui, olha. Hoje em dia tem vários tipos de lâmpada, lâmpada LED, lâmpada comum, lâmpada incandescente. Então o esquema comum é basicamente esse aí, olha. Você vê que a lâmpada ela só vai ligar quando abrir a porta lá e acionar aqui
esse apagador. Ele é do tipo que quando aperta o botão ele desliga e quando abre assim ele liga a lâmpada. E o compressor só vai ser acionado quando o termostato aqui liberar o acionamento dele. Esse modelo, por exemplo, ele tem esse botãozinho em cima aqui para fazer o degelo. A pessoa apertou aqui, ele faz o degelo, se tiver congelada, e aí, quando descongelar, ele volta ao normal. Então, para vocês verem, naquele caso lá, a pessoa terminou invertendo o fio, fez alguma coisa lá e terminou destruindo todo o chicote. Então, quando vocês pegaram um chicote que vocês vê lá a fiação, você já lembra disso, que o azul ele é o fio neutro, o marrom é o fio fase e o preto é o fio de retorno para o compressor. Esse fio de retorno ele já passou lá, porque se retornasse esse mesmo fio marrom, a pessoa poderia fazer uma confusão, né? Ué, marrom tá. Então, a engenharia já coloca uma mudança de cor para você não confundir e também não fazer uma ligação direta, digamos, para o compressor e ele não venha desligar. Se a gente colocar a fase neutra no compressor lá, ele vai ficar o tempo todo direto, digamos assim, não o tempo todo, porque chega um ponto de superaquecimento, o protetor térmico dele pode atuar e aí ele desliga. Mas não é bom isso aí, porque o protetor térmico só vai acionar num superaquecimento ou também quando ele for voltar a acionar novamente, o tempo é curto, não dá tempo. Às vezes vai gelar demais a geladeira, digamos assim, ou criar um superaquecimento no compressor e até estragar. Então vamos para o diagrama daquela outra que a gente estava no primeiro vídeo lá para vocês verem como ele é. Ele vai ter mais componentes que esse aqui e como funciona. E um dia vocês forem observar, vocês saberem interpretar aquele diagrama. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui no diagrama da DC44 para vocês observarem a disposição dele. A maioria das geladeiras que tem um diagrama no fundo tem também uma lateral aqui marcando as siglas, por exemplo, aqui AZ, vocês vão observar aqui que é o fio azul. Então, todo tipo de sigla vai ter lá. Para vocês verem que essa aqui ela tem mais componentes que aquela outra. Para vocês verem aqui que essa aqui ela tem uma resistência, né? Já é algo a mais aí. O tipo de pressostato dela, como ela é o tipo de termostato dela, é um pouco diferente, eu já falo para vocês. Então aqui está a entrada de força para vocês verem, olha, o cabo dela. Vocês veem que o pino do meio, o aterramento, também vai na carcaça do compressor. E ele vai também na carcaça lá da geladeira, no gabinete que a gente chama. Vocês veem que o neutro, ele teve uma derivação aqui, olha. Olha, parte dele já veio aqui, foi direto aqui em um pino do PTC, olha. Aqui está dizendo que pode ter, esse PTC pode vir acompanhado com o capacitor ou não, de acordo com o sistema. Vocês reparem também que o compressor, aqui na lataria dele ou naquela tampa dele, vem escrito essas letras aqui, olha. C, S, M. Então, M aqui quer dizer marcha. S quer dizer o comum. E S é o enrolamento de partida dele. Vocês veem esse relé que está aqui, por exemplo, esse aqui é daquele tipo chamado embraco. Ele tem o contato aqui, olha para vocês verem. Quando é energizado lá, vai passar uma corrente numa bobina que tem aqui em cima e ele vai atrair esse pequeno contato aqui, vai fechar esses dois pontos, olha. Então vai fechar aqui o partida e o marcha. Fechou o partida e o marcha, ele dá aquele pulso de corrente ali, tudo que o motor estabilizou, esse pino vai ser solto novamente, a corrente vai voltar ao normal e aí o motor vai ficar fechado só no marcha e no comum. Então, quando nós conhecemos esses pontos e às vezes você não tem um relé e você quer fazer uma partida rápida no motor ali, tem como você fazer a partida, coloca ali a tensão entre o marcha e o comum e fecha aqui com qualquer tipo de chave. E você liga o disjuntor e desliga essa chave aqui do S, só para você ver a partida se realmente é caso que o relé está ruim. Então os protetores térmicos tem de vários modos. Olha esse aqui, por exemplo. Aqui, ó, o fio preto está vindo aqui. Então vamos só observar aqui. Ó. Então vocês veem que o azul ele teve essa derivação que foi para aqui para o relé e ele subiu lá para dentro da geladeira.
Vocês veem aqui que ele veio para a lâmpada, um lado da lâmpada, o bocal da lâmpada aí. Saída do outro bocal, passa pela chave. E aí, ele vem para aqui, olha. Que esse fio aqui é o fio marrom que subiu. Vocês veem que, para fechar o circuito aqui, né? O neutro já estava aqui, passou pela chave. E agora ele tem que vir com o encontro do marrom. Vamos observar lá. Vocês viram que a gente já subiu com esse fio azul aqui. O aterramento já está no ponto. Faltou esse aqui, olha, o marrom para vocês verem. Geralmente ele tem uma derivação lá onde é que faz os contatos, que é a linha 1. E tem geladeira que tem, ou melhor, tem lugar que é linha 1 e linha 2, que é fase e fase. Então vocês viram o marrom aqui subindo, olha, MR aí quer dizer marrom. Ele subindo ali, olha. E olha ele aqui, olha. Olha o marrom aqui. Esse marrom aqui teve uma derivação e veio para o laranja ali, olha. Que veio da chave lá. Esse outro laranja aqui também. Pegou aqui na resistência de degelo. Essa resistência de degelo, cada geladeira tem um modo de atuação. Essa aqui, por exemplo, é o seguinte. Vocês veem que ela está aqui, olha, em paralelo com o termostato. Como é que isso funciona? Quando a geladeira está em condições normais lá, está trabalhando, vai acontecer o congelamento e aquela placa fria de baixo ela vai congelar também. E aí chegou ao ponto que você escolheu lá de resfriamento, ela vai desligar. Só que quando desliga não tem tempo suficiente para todo aquele gelo da placa fria sair. E se aquele gelo ficar lá, quando voltar novamente, pode acontecer que vai ter um acúmulo de gelo e vai acumulando esse gelo aos poucos, quando é uma hora a placa fria vai ter uma pedra de gelo ali. E pode acontecer a geladeira nem desligar mais. Então o que acontece? Vocês veem que para vocês verem que está em paralelo aqui com o termostato. Então no momento quando a placa fria ela é desligada, ou melhor, o termostato é desligado, o motor para. Agora a resistência da placa fria ela é muito alta para fazer com que o compressor ligue. Então a corrente agora encontrou um ponto de dificuldade para ela passar. Ela vai passar pelo termostato, ele está fechado, então o caminho agora é a resistência. Ela vai passar pela resistência, fazer o circuito dela, essa resistência vai aquecer para descongelar a placa fria. Tem mecanismo na geladeira também que ao mesmo tempo que a geladeira está gelando, de acordo com o que você escolheu, a placa fria, a placa de degelo também vai entrar em ação. Ao mesmo tempo está congelando, está aquecendo para fazer o vapor de gelo. Esse vapor de gelo vai fazer com que os alimentos gelem mais rápido. Quando cria aquela pedra de gelo ali, passa ali a blindar ali, como eu falei para vocês em outros vídeos, aquilo vira uma parede ali, agora passa a não refrigerar nada. A geladeira ela não pode estar cheia de gelo. Ela tem que estar cheia de vapor de gelo, que é diferente. É o caso dessa Frost Free. A eficácia dela é porque ela não deixa criar aquela pedra de gelo como nas antigas, que o evaporador enchia de gelo e os alimentos perdia. Então o ventilador espalhador de ar vai pegar aquele gelo, transformar em vapor de gelo e jogar ele nos alimentos. Então você vai ver, os alimentos vai congelar, ou na parte que é de conserva vai conservar, mas não vai ter excesso de gelo. Para vocês verem, esse relé tipo PTC tem dele que não tem esse capacitor, nem tem entrada para esse capacitor. E tem dele que tem esse capacitor. Então vocês viram que todos os componentes aqui, eles têm a sigla, e essa sigla está também na lateral lá, quando vocês for pegar. Esse tipo de termostato aqui, tem deles que a maioria ele tem 3 pinos aqui, olha. Ele tem 3 pinos. E um desses pinos, quando ele desliga, a rede vai ser derivada só para resistência. Então, ao invés da corrente passar pelo motor, ela vai passar só pela resistência. E o outro pino, que seria para o motor, ele vai ser aberto. E aí, vai fechar o pino aqui para resistência. Vocês veem que esse modelo ele não tem sensor. Tem modelos que tem sensor de degelo. E agora já não usa um termostato, usa uma placa eletrônica. O termostato, como eu falei para vocês, ele tem aquele bulbo dele lá que é colocado na placa fria ou no congelador, depende do modelo aí. Toda vez que vocês pegarem qualquer tipo de circuito, que vocês verem ali a fiação e tiver dúvida, procure se esclarecer,
caso, por exemplo, aqui, suponha que a gente abriu esse aparelho e aí tinha um fio lá, a gente não sabia qual era a derivação desses fios. A melhor coisa que a gente poderia fazer era abrir a parte de dentro do termostato e observar quais os fios que era para a gente ligar, fazer a fiação correta. Nunca que na elétrica a gente tenta um fio, por exemplo, aqui, eu vou ligar esse aqui, deve ser esse. A elétrica ela não permite esse tipo de erro. Quando você ligar, acionar a chave, você vai terminar queimando tudo e aí vai dificultar um trabalho que era simples. Então não cometa esse erro. Às vezes você, se houver a necessidade de você fazer um teste assim, você tem que colocar um elemento, por exemplo, uma lâmpada ou qualquer tipo de teste para vocês fazerem que não venha a colocar vocês em risco nem o aparelho em risco. Vocês viram naquela geladeira lá, a pessoa foi lá e trocou os fios e aí colocou de todo modo lá, queimou o chicote todo. Sorte é que não aconteceu um acidente mais grave, mas às vezes a pessoa está fazendo esse tipo de teste e aí acontece acidentes graves. Nos próximos vídeos eu vou falar para vocês sobre os acidentes que aconteceu aqui, justamente por falta de atenção da pessoa, de cuidados com a elétrica. A elétrica é muito perigosa, mas a partir do momento que a gente toma os devidos cuidados, esses riscos diminuem bastante. Então, pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem aí se ficou faltando alguma explicação aí sobre esse diagrama, como vocês interpretar ele, vocês basta dizer aí. Mas eu acho que dá para vocês entenderem. Todos eles que tem na geladeira, eles têm algumas notas referentes. Quando você estiver lendo o diagrama, você vai observar essas notas referentes e a maioria deles também as letras são pequenas. Vocês antes sempre um celular, alguma coisa para vocês tirar uma foto, ou uma lupa que esteja ali sempre na maleta para vocês observarem corretamente. Há casos também que as pessoas fazem má interpretação justamente por não ter uma boa visão e aí acha que aquilo é daquele modo ali e eles não procuram, por exemplo, tirar uma foto ou uma lupa ou uma coisa para poder ler aquilo ali corretamente e fazer uma ligação correta e termina botando fogo em tudo. Então, pessoal, se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.